O som do celular de Roberto batendo contra a parede de mármore ecoou pela mansão silenciosa. Um estalo agudo que fez Paloma encolher-se no sofá. Ele se virou para ela, o rosto bonito transformado por uma fúria que ela conhecia bem demais, mas que nunca tinha visto com aquela intensidade. Seus olhos, geralmente cheios de um carisma calculado, agora queimavam com uma mistura de ciúme e incredulidade. Ele avançou, o telefone esquecido no chão, e apontou um dedo trêmulo na direção dela. "Você acha que pode fazer isso?" Ele gritou, a voz rasgando o ar e fazendo as taças de cristal vibrarem. "Postar uma foto assim? Acha que pode se expor para o mundo inteiro ver, sendo a minha mulher?" Paloma sentiu o coração disparar, uma onda de medo, e, para sua surpresa, uma faísca de desafio se acendendo dentro dela. A pergunta dele pairava no ar, carregada não apenas de raiva, mas de uma verdade brutal que mudaria tudo entre eles para sempre. Se essa atitude do Roberto já te deixou com o coração apertado, mostre que você está do lado da Paloma. Deixe seu gostei e se inscreva no Histórias que Prendem Você, para não perder a reviravolta que essa história vai ter. E comente seu nome aqui embaixo. Ele pode aparecer em uma futura história do canal. A vida de Paloma era um bordado de fios de ouro e seda, admirado por todos de longe, mas que de perto revelava os nós apertados e os pontos que a sufocavam. Aos 23 anos, ela era a esposa de Roberto, um milionário de 34 anos cuja beleza e carisma eram tão lendários quanto sua fortuna. Eles viviam em uma mansão que mais parecia um palácio de vidro e aço, com janelas que se estendiam do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica da cidade que se esparramava aos seus pés como um tapete de luzes. Para quem via de fora, Paloma tinha tudo. Um marido invejado, um guarda-roupa que faria qualquer influenciadora suspirar e uma vida livre de preocupações financeiras. Contudo, cada presente caro, cada viagem internacional, vinha com uma etiqueta de preço invisível, sua própria voz. Roberto a amava, ou ao menos era o que ele dizia. Mas o amor dele era um amor que se manifestava no controle. Ele escolhia suas roupas para os eventos sociais, opinava sobre suas amizades com um cinismo disfarçado de proteção e podava seus sonhos com a delicadeza de um jardineiro que arranca ervas daninhas. "Não precisa se preocupar com isso, meu amor. Eu cuido de tudo", ele dizia. E a frase, que a princípio soava como cuidado, com o tempo passou a ter o peso de uma corrente. Paloma, com seus longos cabelos pretos e uma beleza que florescia sem esforço, sentia-se cada vez mais como um acessório de luxo, uma peça de arte viva que ele exibia com orgulho, mas que devia permanecer imóvel na prateleira. A semente da mudança, ainda adormecida sob camadas de insegurança, começou a germinar em uma noite de quinta-feira. Roberto decidiu oferecer um jantar para um pequeno grupo de investidores e suas esposas. Eram pessoas importantes, do tipo que falava sobre ações e mercados internacionais com a mesma naturalidade com que se fala do tempo. Paloma, como sempre, desempenhou seu papel de anfitriã perfeita. Ela supervisionou o buffet, certificou-se de que o vinho estivesse na temperatura ideal e sorriu, um sorriso treinado para ser caloroso, mas que não alcançava seus olhos. Sentada à mesa de jantar, adornada com um arranjo de lírios brancos que perfumava o ar, Paloma ouvia a conversa fluir ao seu redor. Um dos convidados, um senhor simpático chamado Arthur, virou-se para ela com genuíno interesse. "E você, Paloma? Além de ter um gosto impecável para decoração, o que a apaixona? Tem algum projeto?" A pergunta a pegou de surpresa. Fazia tanto tempo que ninguém lhe perguntava sobre seus próprios interesses que ela quase se esqueceu de que os tinha. Uma chama de entusiasmo, há muito tempo apagada, tremeluziu em seu peito. Eu sempre sonhei em estudar design de interiores", ela confessou, a voz um pouco mais alta do que pretendia. "Adoro a ideia de transformar espaços, de criar ambientes que contam uma história, que trazem conforto e beleza para a vida das pessoas." Enquanto falava, seus olhos brilhavam. Ela se lembrava de como, antes de se casar, passava horas desenhando, imaginando como reorganizaria os móveis de qualquer cômodo em que entrasse. Era um sonho antigo, guardado em uma gaveta empoeirada de sua alma. Por um instante, naquela mesa de jantar, ela se permitiu abrir essa gaveta.
O silêncio que se seguiu à sua confissão foi breve, mas pesado. Todos os olhos se voltaram para ela, e depois, instintivamente, para Roberto, esperando sua reação. Ele limpou a boca com o guardanapo de linho, um sorriso lento e desdenhoso se formando em seus lábios. Querida, ele disse, o tom condescendente cortando o ar como uma faca fria. Você não precisa de um hobby. Seu trabalho é ser bonita ao meu lado. E nisso devo admitir, você é excepcionalmente talentosa. O riso educado, porém constrangido, dos convidados foi como um tapa no rosto de Paloma. O calor que sentira em seu peito se transformou em um gelo que subiu por sua espinha, congelando o sorriso em seus lábios. Ela sentiu o rosto queimar, uma humilhação tão profunda que a deixou sem ar. Arthur, o homem que fizera a pergunta, desviou o olhar, claramente desconfortável. As outras esposas lançaram-lhe olhares de piedade disfarçada. Naquele momento, Paloma não era uma pessoa. Era um objeto de zombaria, uma boneca bonita cujo único propósito era enfeitar o braço do marido. Ela baixou os olhos para o prato intocado, desejando que o chão de mármore se abrisse e a engolisse. O resto do jantar passou em um borrão. Paloma respondeu em monossílabos, o sorriso fixo no rosto como uma máscara. Assim que o último convidado se despediu, a porta de carvalho maciço se fechou e a máscara de Roberto caiu. A expressão dele era dura, os maxilares cerrados. O que foi aquilo, Paloma? Ele perguntou, afrouxando a gravata. Aquilo o quê? Ela respondeu, a voz trêmula, enquanto recolhia as taças vazias. Aquela ceninha. Sonho em estudar design de interiores, ele imitou, a voz carregada de sarcasmo. Você precisava mesmo me envergonhar na frente dos meus sócios? Fazer parecer que eu não te dou tudo o que você quer? Paloma parou, as taças tilintando em suas mãos. Envergonhar você? Eu apenas respondi a uma pergunta, Roberto. Era um sonho meu. Não vejo mal nenhum nisso. Não vê mal? Ele riu, uma risada sem humor. O mal, Paloma, é que você não entende o seu lugar. Nós temos uma vida perfeita. Eu trabalho duro para manter tudo isso, e tudo o que peço em troca é que você seja a minha esposa, elegante, discreta, e não uma universitária sonhadora que quer brincar de decorar casinhas. As palavras a atingiram com força. Brincar? Para você tudo o que eu desejo para mim mesma é uma brincadeira? Eu não sou uma extensão sua, Roberto. Eu sou uma pessoa. Ele se aproximou, o cheiro de seu perfume caro e de vinho preenchendo o espaço entre eles. Ele segurou seu queixo, forçando-a a encará-lo. Você é a minha esposa, e isso deveria ser o suficiente, mas parece que não é. Você precisa de atenção, não é? Precisa que as pessoas te admirem por algo além de ser casada comigo. As lágrimas que ela segurara durante todo o jantar finalmente começaram a brotar. Eu só quero ter algo meu, um propósito. E então ele disse as palavras que quebrariam algo dentro dela de forma irreparável. Ele soltou seu rosto, deu um passo para trás e a olhou de cima a baixo, com um misto de pena e desprezo. Propósito? Deixe-me te contar uma verdade, já que estamos sendo honestos. Ninguém realmente curte você, Paloma. Eles curtem o meu dinheiro, a minha esposa. Sozinha, você não é nada. O mundo de Paloma parou. O zumbido em seus ouvidos era mais alto do que o som do ar-condicionado central. Cada palavra dele foi um golpe, preciso e cruel, mirando diretamente em suas inseguranças mais profundas. A ideia de que sua identidade estava completamente atrelada a ele, de que sem o sobrenome dele, sem a fortuna dele, ela era invisível, era uma verdade terrível que ela sempre tentara ignorar, mas que agora era jogada em seu rosto com uma brutalidade esmagadora. Ela não disse mais nada. Não havia o que dizer. Virou-se e subiu as escadas em espiral, cada degrau um esforço monumental. No quarto imenso, com uma cama king-size que parecia um deserto de lençóis egípcios, ela se sentou na beirada e deixou o choro vir. Não era um choro alto, mas um soluço silencioso e doloroso. O tipo de choro que rasga a alma por dentro. As palavras dele ecoavam em sua mente. Sozinha você não é nada. Horas depois, quando o choro secou e deu lugar a um vazio frio, ela pegou o celular. Seus dedos tremiam enquanto ela procurava o contato de Mariana. Mariana era seu oposto em quase tudo.
Uma influenciadora digital de espírito livre, com cabelos cacheados que mudavam de cor a cada estação e uma risada contagiante. Ela era a única amiga que Roberto não conseguira afastar, talvez porque Mariana fosse teimosa demais, leal demais. A chamada foi atendida no segundo toque. Amiga, que milagre você me ligar a essa hora. Aconteceu alguma coisa? A voz alegre de Mariana soou do outro lado. Paloma tentou falar, mas sua voz era um sussurro embargado. Mari. O tom de Mariana mudou instantaneamente. Pali, o que foi? Foi o Roberto, não foi? O que aquele imbecil fez agora? E Paloma contou. Contou sobre o jantar, a humilhação, a briga e a frase final, a frase que a desmoronou. Do outro lado da linha, Mariana ouvia em silêncio. Um silêncio carregado de fúria contida. Quando Paloma terminou, a voz de Mariana era séria, firme. Pali, escute bem o que eu vou te dizer, começou Mariana. Esse homem passou anos te diminuindo, te fazendo acreditar que a sua luz depende do sol dele. Ele está errado. Terrivelmente, absurdamente errado. Você é incrível, talentosa, linda por dentro e por fora. Ele diz que ninguém curte você. Isso é o medo dele falando. O medo de que, se você descobrir o seu próprio valor, você perceba que não precisa dele. As palavras de Mariana eram um bálsamo para a ferida aberta de Paloma, mas a dor ainda era muito real. Mas, e se ele estiver certo, Mari? E se eu for só a esposa dele? Nunca mais repita isso. A voz de Mariana foi ríspida, mas cheia de amor. Você é Paloma. Antes dele você já era Paloma. E nós vamos lembrar a ele, e mais importante, vamos lembrar a você, quem exatamente é essa mulher. Chega de se esconder. Chega de se apagar. Amanhã, nós vamos começar a mudar isso. Desligando o telefone, Paloma sentiu uma minúscula faísca de algo que não sentia há muito tempo. Não era a esperança, ainda não. Era algo mais primitivo, mais feroz. Era desafio. O desejo desesperado de provar a ele, e principalmente a si mesma, que Roberto estava errado. Ela se levantou e foi até o espelho de corpo inteiro. A mulher que a encarava de volta tinha os olhos vermelhos e inchados, mas por trás da tristeza havia uma nova determinação se formando. A humilhação a havia quebrado, sim, mas talvez, apenas talvez, das rachaduras pudesse nascer uma força que nem ela sabia que possuía. A semente da mudança não estava mais adormecida. Havia sido regada com lágrimas de dor, e agora estava pronta para brotar. No dia seguinte, a mansão parecia ainda maior e mais fria. Roberto agia como se nada tivesse acontecido, uma tática que ele usava com frequência para invalidar os sentimentos de Paloma. Ele lhe deu um beijo rápido na testa antes de sair para o trabalho, comentando distraidamente sobre o tempo e a agenda cheia que teria. Para ele, a discussão da noite anterior fora apenas um pequeno desentendimento, um ponto final em um assunto encerrado. Mas para Paloma, era um ponto de partida. A dor crua da humilhação havia se solidificado durante a noite, transformando-se em uma armadura de determinação. As palavras de Mariana ecoavam em sua cabeça. Nós vamos lembrar a você quem exatamente é essa mulher. Segurando essa promessa como um amuleto, Paloma fez algo que não fazia há anos. Tomou uma decisão por si mesma, sem consultar Roberto. Ela enviou uma mensagem para Lucas, um amigo de longa data, de antes mesmo de conhecer seu marido. Lucas era fotógrafo, um artista cuja sensibilidade contrastava brutalmente com o pragmatismo frio de Roberto. Ele via beleza em coisas que a maioria das pessoas ignorava, a forma como a luz se filtrava por entre as folhas de uma árvore, a melancolia de uma parede descascada, a força contida no olhar de uma pessoa. Eles haviam se afastado gradualmente depois que ela se casou, não por uma briga, mas pela pressão sutil de Roberto, que via em qualquer amizade masculina de Paloma uma ameaça em potencial. Lucas, sei que faz tempo. Podemos tomar um café? Preciso de um favor de amigo. A resposta dele foi quase imediata. Pali, claro que sim, onde e quando? O estúdio de Lucas era um refúgio do mundo exterior, um loft espaçoso em um bairro boêmio da cidade, com paredes de tijolos aparentes, grandes janelas industriais e o cheiro reconfortante de café fresco e produtos químicos de revelação. Plantas pendiam do teto
e fotos em preto e branco cobriam as paredes, cada uma capturando um momento de beleza crua e autêntica. Era um mundo completamente diferente da sua jaula dourada, estéril e perfeitamente decorada. Lucas a recebeu com um abraço caloroso e genuíno que quase a fez chorar. Ele era gentil, com um sorriso fácil e olhos que pareciam realmente enxergá-la, não apenas olhá-la. Ele não fez perguntas sobre seu sumiço, apenas lhe entregou uma caneca de café e esperou que ela falasse. Eu não vim buscar vingança, Paloma começou, a voz um pouco instável. Eu vim para me reencontrar. Ela lhe contou em termos vagos sobre a sensação de estar se perdendo, de ter sua identidade ofuscada. Não precisou entrar em detalhes sobre a crueldade de Roberto. O olhar de Lucas, cheio de uma compreensão silenciosa, dizia que ele já imaginava. Ele sempre soubera que ela era mais do que a esposa de um milionário. Eu quero que você me fotografe, Lucas, ela pediu, finalmente revelando o propósito de sua visita. Mas não como a esposa de Roberto, não com as joias e os vestidos de grife. Eu quero que você fotografe a Paloma, a verdadeira Paloma, a que eu acho que ainda existe em algum lugar aqui dentro. Um sorriso terno iluminou o rosto de Lucas. Será uma honra. A tarde que se seguiu foi uma terapia para a alma de Paloma. Lucas era um mestre em seu ofício. Ele não a dirigia com ordens, mas com sugestões gentis. Esqueça a câmera, ele dizia. Apenas converse comigo. Conte-me sobre a primeira vez que você se apaixonou por uma cor. O que você sentia quando desenhava seus projetos? Ele a fez rir. A fez lembrar de quem era antes de seu mundo se tornar um reflexo do de Roberto. A câmera clicava, quase como um som de fundo, enquanto ele capturava não poses, mas sentimentos. Em um determinado momento, remexendo em um baú de roupas que ele usava para ensaios, Paloma encontrou um vestido. Era uma peça simples, de um tecido leve, de cor azul celeste, com alças finas e um corte que terminava um pouco acima dos joelhos. Não era uma peça de alta costura. Não tinha a assinatura de um designer famoso. Era apenas um vestido, bonito em sua simplicidade. Ela o vestiu e, ao se olhar no espelho, viu algo que não via há muito tempo. Uma mulher que parecia livre. Lucas a viu e ficou sem palavras por um instante. Ele pegou a câmera. Fique assim, ele sussurrou. A luz da tarde entrava pela janela, banhando-a em um brilho dourado. Ele não pediu que ela sorrisse. Apenas capturou o momento. Paloma em pé, descalça no vestido curto e simples, com uma expressão de serena redescoberta no rosto. Naquela foto, ela não era um objeto de luxo. Era uma força da natureza. Quando o ensaio terminou, Paloma se sentia mais leve, como se tivesse tirado um peso dos ombros. Lucas lhe mostrou algumas fotos na tela da câmera, e ela mal se reconheceu. A mulher nas imagens era confiante, vibrante, real. É você, Pali, disse Lucas, sua voz suave. Sempre foi. Naquela noite, Mariana foi até a mansão, encontrando Paloma com um brilho diferente no olhar. Paloma mostrou a ela as fotos que Lucas havia enviado. Mariana ficou boquiaberta. Amiga, olha isso! Olha essa mulher! Ela exclamou, passando as imagens no celular. Ele te humilha. Diz que você não é nada. E você vai lá e prova que é tudo. Quando Mariana viu a foto do vestido azul, ela parou. Esta é esta. A legenda perfeita seria: ainda estou aqui. Paloma hesitou. A ideia de postar uma foto sua, especialmente uma em que se sentia tão ela mesma, era aterrorizante. Roberto controlava até mesmo suas redes sociais, ditando o que era apropriado para a imagem deles. Uma foto assim, sem o glamour artificial, sem a presença dele, seria uma declaração de independência. E declarações de independência, ela sabia, eram vistas por Roberto como atos de guerra. Eu não sei, Mari. Ela sussurrou. Ele vai ficar furioso. E daí? Mariana a desafiou segurando suas mãos. Essa não é a questão. A questão é, como você se sente com essa foto? O que ela significa para você? Paloma olhou para a imagem. Viu a mulher que se sentia poderosa e livre. Viu a faísca de desafio que havia nascido da dor. Postar aquela foto não era sobre provocar Roberto. Era sobre reivindicar a si mesma. Era um ato de empoderamento, como Mariana havia dito. Uma forma de dizer ao mundo e a si mesma
que ela não estava disposta a ser apagada. Com o coração batendo forte, sentindo uma mistura de medo e euforia, ela abriu sua rede social. Escolheu a foto do vestido azul. Por um momento, seus dedos pairaram sobre a tela, a sombra do medo de Roberto a alcançando. Então ela pensou nas palavras dele. Sozinha você não é nada. Com um fôlego profundo, ela escreveu uma legenda simples, mas poderosa. Relembrando quem eu sou. E apertou publicar. A repercussão foi imediata e avassaladora. O telefone começou a vibrar sem parar. Centenas de curtidas em minutos, dezenas de comentários. E não eram os comentários superficiais de sempre. Eram elogios à sua beleza natural, à sua autenticidade. Você está radiante, escreveu uma antiga colega de escola. Que mulher linda e forte, comentou outra. Pessoas que ela não via há anos, pessoas que faziam parte de sua vida antes de Roberto, estavam ali, celebrando-a. Cada notificação era uma pequena onda de validação, uma prova de que Mariana estava certa. As pessoas não curtiam apenas a esposa de, elas curtiam Paloma. Ela se sentiu tonta, uma sensação de vertigem e alegria. Pela primeira vez em muito tempo, ela não se sentia como um reflexo, mas como o sol. Por alguns minutos ela se permitiu banhar-se naquele calor, lendo e relendo os comentários, um sorriso genuíno finalmente alcançando seus olhos. A porta do quarto se abriu abruptamente, sem aviso. Roberto estava parado ali, o rosto pálido, os olhos fixos na tela do seu próprio celular. O calor que Paloma sentia se transformou em um calafrio. Ele não precisou dizer nada. A tempestade estava em seus olhos. Ele ergueu o celular, mostrando a ela a foto, como se fosse uma prova de um crime hediondo. Que porcaria é essa, Paloma? A voz dele era baixa, perigosamente calma, o que era sempre um prelúdio para a explosão. Paloma se levantou, o coração martelando contra as costelas. A alegria de momentos atrás se dissipou, substituída pela tensão familiar que sempre precedia as brigas. Mas desta vez, algo era diferente. O medo estava lá, sim, mas por baixo dele, a mulher da foto, a mulher que estava se relembrando, se recusava a recuar. Ela o encarou, a espinha ereta, pronta para o furacão que sabia estar prestes a desabar sobre ela. A batalha por sua identidade havia acabado de começar. A calma na voz de Roberto era a quietude do olho de um furacão, uma promessa de devastação iminente. Ele deu um passo para dentro do quarto, fechando a porta atrás de si com um clique suave que soou como o engatilhar de uma arma. O celular ainda estava em sua mão, a tela iluminada com a imagem de Paloma, livre e radiante no vestido azul. Para o mundo, era uma bela foto. Para Roberto, era um manifesto de rebelião. Eu te fiz uma pergunta, Paloma. Ele repetiu, a voz ainda perigosamente contida. O que é isso? Paloma engoliu em seco, o coração batendo descompassado, mas se forçou a manter o queixo erguido. A validação que recebera dos comentários, a sensação de redescoberta no estúdio de Lucas, tudo aquilo formava uma frágil, porém real, barreira contra o medo. É uma foto minha, eu apostei. Uma risada curta e amarga escapou dos lábios de Roberto. Você apostou. Claro que postou. Sem me perguntar, sem pensar por um segundo em como isso reflete em mim, em nós. Ah, isso não é sobre você, Roberto. É sobre mim. Ela retrucou, a voz ganhando uma firmeza que o surpreendeu. É sobre eu me lembrar de quem eu sou, além de ser sua esposa. A menção de uma identidade separada dele foi a faísca que acendeu o pavio. A calma artificial de Roberto se estilhaçou, seus olhos escureceram e a veia em sua têmpora começou a pulsar. Lembrar quem você é e quem você pensa que é. Uma modelo, uma influencer? Você é a minha mulher, e sua principal responsabilidade é proteger a nossa imagem. Nossa imagem ou a sua imagem? Ela desafiou, dando um passo à frente. Estou cansada de viver para proteger a sua imagem, Roberto. Cansada de ser um acessório que você exibe quando lhe convém. Ontem à noite, você me disse que eu não sou nada sozinha. Bem, esta foto, fui eu provando para mim mesma que você está errado. A confissão dela, a conexão direta entre a humilhação e o ato de autoafirmação, foi demais para ele. A lógica dela era um ataque direto ao seu controle. Em um acesso de fúria cega, ele arremessou o próprio celular.
O aparelho de última geração, que custava mais do que um carro popular, voou pelo ar e se espatifou contra a parede de mármore italiano com um estalo agudo e doentio. O som ecoou pelo quarto silencioso, um eco da violência que se quebrava dentro dele. Paloma encolheu-se instintivamente no sofá, o coração saltando para a garganta. E então, a cena do prólogo se materializou em sua terrível plenitude. Ele se virou para ela, o rosto bonito completamente desfigurado pela raiva. "Você acha que pode fazer isso?" Ele gritou, a voz finalmente explodindo, rasgando o ar e fazendo as taças de cristal na penteadeira vibrarem. Ele avançou, o telefone esquecido no chão, e apontou um dedo trêmulo na direção dela. "Postar uma foto assim? Acha que pode se expor para o mundo inteiro ver sendo a minha mulher?" O grito dele a fez tremer, mas por baixo do medo, uma nova emoção borbulhava. A indignação, uma raiva fria e lúcida que ela nunca sentira antes. A pergunta dele, carregada de possessividade, não a intimidou como antes. Pelo contrário, acendeu a faísca do desafio. "Sim, eu acho", ela respondeu, a voz baixa, mas firme. Roberto parou, pego de surpresa pela resposta dela. Ele esperava lágrimas, um pedido de desculpas, submissão. Não esperava resistência. "O que você disse?" "Eu disse que sim", Paloma repetiu, levantando-se do sofá. Ela agora estava no mesmo nível que ele, encarando-o diretamente. "Eu acho que posso postar uma foto minha. Uma foto em que eu me sinta bonita, em que eu me sinta eu mesma. Qual é o seu problema, Roberto? O que te assusta tanto? Que outras pessoas possam me ver como uma pessoa real, e não como sua propriedade." "Propriedade", ele cuspiu a palavra. "Eu te dou tudo, Paloma, tudo. Roupas, joias, viagens. Uma vida que 99% das mulheres deste mundo matariam para ter. E você me paga com essa humilhação? Exibindo seu corpo para um bando de estranhos?" "Exibindo meu corpo?" Ela riu, um som incrédulo. "É um vestido, Roberto. Um vestido que nem sequer é decotado. Você está delirando. O problema não é a roupa, nunca foi. O problema é que na foto eu estou sozinha. Não estou agarrada ao seu braço, sorrindo para a sua câmera. Sou só eu. E você não suporta a ideia de eu existir sem você. Você está agindo como uma mulher qualquer." Ele a acusou, a voz carregada de veneno. Desesperada por atenção, por curtidas, pelos comentários daqueles homens. "Que homens?" Ela o interrompeu. "As pessoas que comentaram foram minhas amigas, antigas colegas, pessoas que se importam comigo, coisa que você, aparentemente, é incapaz de fazer. A única atenção que me sufoca é a sua vigilância constante, sua necessidade de me diminuir para se sentir maior." A briga havia se tornado um turbilhão de acusações e mágoas acumuladas. Cada palavra era uma arma, e ambos estavam dispostos a usá-las. Roberto, cego pelo ciúme e pelo medo de perder o controle, e Paloma, alimentada por anos de repressão que finalmente encontravam uma válvula de escape. "Eu te diminuo?" Ele esbravejou, aproximando-se ainda mais, o rosto a centímetros do dela. "Eu te elevei. Eu te tirei de uma vida medíocre e te coloquei em um pedestal. E você ousa cuspir no prato em que come?" Foi a gota d'água. A menção à sua vida antes dele, como se ela fosse um projeto de caridade que ele havia resgatado, apagou qualquer resquício de hesitação em Paloma. Uma clareza gelada tomou conta dela. Ela viu o padrão, o ciclo vicioso de humilhação e falsas desculpas, e soube, com uma certeza que doía na alma, que aquilo nunca mudaria. Ele nunca a veria como uma igual. Ela sempre seria um objeto, uma posse a ser controlada. A luta se esvaiu de seu corpo, substituída por uma calma resignada. Ela deu um passo para trás, quebrando a intensidade do confronto. Seus olhos, antes faiscantes de raiva, agora o olhavam com uma tristeza profunda. "Você não me colocou em um pedestal, Roberto", ela disse, a voz subitamente cansada. "Você me colocou em uma gaiola muito bonita, cheia de coisas brilhantes, mas ainda assim uma gaiola." Sem dizer mais nada, ela se virou e caminhou em direção ao closet, um cômodo do tamanho de um pequeno apartamento. Roberto a observava, confuso pela mudança súbita de atitude. Ele esperava que a briga continuasse, que ela chorasse, que ele pudesse no final perdoá-la e restabelecer sua autoridade.
Mas Paloma não chorou. Com movimentos metódicos e precisos, ela pegou uma mala de viagem do compartimento superior e a abriu sobre a ilha central do closet. Começou a pegar algumas peças de roupa essenciais: jeans, camisetas, um suéter. Nenhuma das peças de grife que ele havia lhe dado, apenas as roupas que eram dela. Roberto assistiu à cena, atônito. O silêncio era mais ensurdecedor do que os gritos. O que você está fazendo? Ele gaguejou, a raiva dando lugar à incredulidade. Eu estou indo embora, ela respondeu sem olhá-lo, dobrando uma calça com uma calma assustadora. A realidade da situação finalmente o atingiu. Ela não estava fazendo drama. Ela estava de fato partindo. O pânico começou a se infiltrar por baixo de sua fúria. A ideia de ela o deixar, de o mundo ver que ele não conseguia controlar a própria esposa, era seu maior pesadelo se tornando realidade. Indo embora? Para onde? Ele zombou tentando recuperar o controle. Você não tem para onde ir? Você não tem nada sem mim. Ela finalmente parou e o encarou. Um sorriso triste tocou seus lábios. Você continua repetindo isso, não é? Talvez eu não tenha mesmo nada, mas prefiro ter nada sendo livre do que ter tudo sendo sua prisioneira. Eu vou para a casa da Mariana. Ele avançou e agarrou seu braço. Você não vai a lugar nenhum. Essa briga acabou. Tire a foto do ar e vamos esquecer isso. Pela primeira vez, Paloma não recuou ao seu toque. Ela olhou para a mão dele em seu braço e depois para o rosto dele, os olhos firmes. Me solta, Roberto. Paloma, não seja ridícula. Eu disse para me soltar, ela repetiu, a voz cortante como vidro. Ele a soltou chocado com a autoridade no tom dela. Ela fechou a mala. O som do zíper se fechando foi definitivo, como uma porta se trancando para sempre. Ela passou por ele, arrastando a pequena mala de rodinhas, e saiu do closet. Ele a seguiu pelo quarto, o desespero começando a substituir a raiva. Paloma, espere, vamos conversar. Eu estava nervoso. Falei coisas que não queria. Ela não parou. Continuou andando pelo corredor suntuoso, passando pelos quadros caros e esculturas que nunca sentira como seus. Cada passo era uma afirmação de sua liberdade recém-conquistada. Ele a alcançou no topo da escadaria em espiral. Você vai jogar nosso casamento fora por causa de uma foto estúpida? Ela parou e se virou para ele pela última vez. Não. Eu estou terminando nosso casamento por causa do homem que surta por causa de uma foto estúpida. O homem que me disse que eu não sou nada sem ele. Eu vou descobrir se você tem razão. Com isso, ela desceu as escadas, o som das rodinhas da mala batendo suavemente contra o mármore. Roberto ficou parado no topo, paralisado, assistindo-a se afastar. Ele a viu cruzar o hall de entrada gigantesco, abrir a porta de carvalho maciço e sair para a noite sem olhar para trás. A porta se fechou, deixando-o sozinho no silêncio ensurdecedor da mansão. Ele estava atônito, furioso e, pela primeira vez em muito tempo, genuinamente assustado. O controle absoluto que ele tanto prezava havia se esvaído por entre seus dedos. Enquanto isso, dentro do táxi que a levava para longe, Paloma finalmente se permitiu respirar. As lágrimas vieram, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de medo do desconhecido, de uma libertação dolorosa. Ela olhou pela janela para as luzes da cidade, sentindo-se mais sozinha do que nunca, mas também, paradoxalmente, mais dona de si mesma. O caminho à frente era incerto, mas era o seu caminho. E pela primeira vez, ela o trilharia com os próprios pés. A porta da gaiola estava aberta. O apartamento de Mariana era o oposto exato da mansão de Roberto. Em vez de mármore frio e espaços vazios, havia tapetes coloridos, paredes repletas de quadros, livros empilhados em cantos aconchegantes e o cheiro de café e incenso de lavanda no ar. Era um caos organizado, um ninho que pulsava com a vida e a personalidade vibrante de sua dona. Quando Paloma chegou, com o rosto manchado de lágrimas e a pequena mala como única bagagem, Mariana a acolheu sem perguntas, apenas com um abraço apertado e demorado que dizia: "Você está segura agora." Os primeiros dias foram um borrão de emoções conflitantes. Havia o medo paralisante do futuro e a dor da ferida ainda aberta, mas sobrepondo-se a tudo, havia uma sensação avassaladora de alívio.
Era como se ela tivesse prendido a respiração por 5 anos e finalmente pudesse soltar o ar. As pequenas liberdades eram as mais doces. Acordar sem a ansiedade de encontrar o humor de Roberto, fazer seu próprio café, do jeito que gostava, forte e sem açúcar. Passar o dia vestindo um moletom velho, sem ninguém para criticar sua aparência. Eram coisas triviais, mas para Paloma representavam a reconquista de um território que ela nem se lembrava de ter perdido. O seu próprio eu. Sentada no sofá de veludo verde de Mariana, enrolada em um cobertor, Paloma começou seu doloroso, mas libertador, processo de autodescoberta. Ela conversou por horas com a amiga, desabafando anos de frustrações e mágoas contidas. Mariana ouvia com paciência, oferecendo não apenas consolo, mas também uma perspectiva prática. "Pali, você precisa pensar no que vem agora", disse ela em uma tarde. "Não apenas emocionalmente, mas financeiramente. Você não pode depender dele para sempre." A ideia de independência financeira era assustadora. Roberto sempre cuidara de tudo, uma forma de controle disfarçada de generosidade. Paloma não tinha uma conta bancária própria significativa, nem experiência de trabalho. A gaiola, afinal, era projetada para ser confortável demais para ser abandonada. Foi nesse momento de incerteza que ela recebeu uma ligação de um número desconhecido. Hesitante, ela atendeu. "Paloma, é a Jaqueline." A voz era inconfundível. Jaqueline, a irmã mais velha de Roberto, uma advogada brilhante, elegante e pragmática, era a única pessoa da família dele que Paloma genuinamente respeitava. Ela se preparou para uma onda de acusações, para um discurso sobre como ela estava destruindo o irmão. "Eu soube o que aconteceu", disse Jaqueline, o tom surpreendentemente calmo e solidário. "E antes que você pense qualquer coisa, eu não estou ligando para defender o Roberto. Estou ligando para saber se você está bem." Paloma ficou tão chocada que demorou a responder. "Eu estou bem, obrigada por ligar." "Eu sinto muito, Paloma. Sinto muito pelo que meu irmão se tornou. Eu o amo, mas não sou cega ao seu comportamento. O que ele fez, a forma como ele te tratou por anos, é inaceitável." Houve uma pausa. "Eu sempre vi a mulher incrível que você é, mesmo quando ele tentava te apagar. Se precisar de qualquer coisa, um conselho legal, um ombro para chorar, pode contar comigo. Não deixe que ele te convença de que você não consegue viver sem ele. Isso é o medo dele, não a sua realidade." Desligar o telefone foi como receber uma injeção de força. Ouvir aquelas palavras de Jaqueline, alguém de dentro do círculo de Roberto, validou tudo o que ela sentia. Não era ela a louca, a ingrata. O problema era real, e não estava apenas em sua cabeça. Enquanto isso, Lucas se sentia corroído por uma culpa incômoda. A foto, o catalisador de tudo aquilo, havia sido tirada por ele. Embora soubesse que a explosão era inevitável, ele se sentia parcialmente responsável pela crise que se instalara na vida da amiga. Depois de alguns dias, criou coragem e foi até o apartamento de Mariana. Ele a encontrou regando as plantas na pequena varanda. Quando os olhos dele se encontraram, Paloma lhe deu um sorriso genuíno. "Não foi sua culpa, Lucas", ela disse, como se lesse seus pensamentos. "Você não me deu a arma. Você apenas me ajudou a ver que eu já tinha uma." A admiração de Lucas por ela só cresceu. Vendo-a ali, sem a maquiagem impecável e as roupas de grife, mas com uma nova luz de determinação nos olhos, ele sentiu uma pontada no coração. Ele não queria apenas ajudá-la. Ele queria estar perto dela, vê-la florescer. "Pali, eu tive uma ideia", ele começou um pouco nervoso. "Sei que você está em um momento de transição e sei que você ama design. Eu preciso de ajuda no estúdio. Alguém para cuidar da produção, da cenografia dos ensaios. Criar os ambientes, escolher os objetos, garantir que a atmosfera esteja certa. É um trabalho de verdade, com salário. E sinceramente não consigo pensar em ninguém mais talentosa para isso do que você." A oferta a pegou de surpresa. Um emprego. Uma chance. A paixão adormecida pelo design, aquela que Roberto havia ridicularizado, de repente tinha um lugar para despertar. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas desta vez eram de gratidão. "Você está falando sério?" "Nunca falei tão sério na minha vida", ele respondeu, o sorriso gentil alcançando seus olhos. Trabalhar com Lucas foi como aprender a respirar de novo. O estúdio se tornou seu santuário.
No início, ela estava insegura, questionando cada escolha. Mas Lucas a guiava com uma paciência infinita. Ele valorizava suas opiniões, elogiava suas ideias e lhe dava total liberdade criativa. E Paloma, longe da sombra crítica de Roberto, floresceu. Ela descobriu que tinha um talento nato para a cenografia. Conseguia contar uma história inteira, com a disposição de um vaso, a escolha de um tecido, a cor de uma parede. Sua paixão, antes sufocada, agora explodia em criatividade. O trabalho era sua terapia e sua salvação. Enquanto trabalhavam lado a lado, uma nova dinâmica se estabelecia entre eles. A amizade de longa data começou a se aprofundar, ganhando novas cores. Havia uma intimidade fácil em seus silêncios, uma compreensão mútua em seus olhares. Lucas a via de uma forma que Roberto nunca a viu, não como um objeto a ser possuído, mas como uma parceira a ser admirada. Ele se encantava com o jeito que ela franzia a testa quando estava concentrada, com a risada espontânea que escapava quando uma ideia dava certo, com a força que ela demonstrava mesmo carregando o peso de um casamento desfeito. Para Paloma, a gentileza de Lucas era um bálsamo. O respeito com que ele tratava suas opiniões, o carinho evidente em seus gestos, como trazer o café do jeito que ela gostava sem que ela precisasse pedir. Tudo era um contraste gritante com o amor condicional e controlador de Roberto. Um romance sutil florescia entre eles, delicado como o desabrochar de uma flor, baseado em admiração, respeito e um carinho que aquecia o coração de Paloma, fazendo-a acreditar que talvez, só talvez, ela pudesse ser amada por quem realmente era. Mas Roberto não era do tipo que desistia facilmente. Percebendo que o silêncio e a distância não a estavam trazendo de volta, ele iniciou sua campanha de reconquista. A primeira fase foi a dos presentes. Um buquê com 200 rosas colombianas chegou ao apartamento de Mariana, tão grande que mal passava pela porta, acompanhado de um bilhete. Nossa casa não é a mesma sem você. Sinto sua falta. R. Paloma e Mariana doaram as flores para um hospital local. Depois vieram as joias. Uma caixa de veludo azul da Tiffany & Co. foi entregue por um mensageiro. Dentro, um colar de diamantes estonteante. Paloma o devolveu sem sequer abrir a caixa por completo. Quando os presentes falharam, Roberto passou para as ligações. No início, eram pedidos de desculpa manipuladores. Eu errei, meu amor. Eu estava estressado, com ciúmes. Você sabe que eu não sou nada sem você, ele dizia, invertendo a frase que ele mesmo usara para feri-la. Quando ela não cedeu, o tom mudou para a impaciência e finalmente para a ameaça velada. Eu soube que você está trabalhando com aquele seu amigo, o fotógrafo. Espero que ele saiba com quem está lidando. Seria uma pena se a carreira dele sofresse algum contratempo. A ameaça, em vez de assustá-la, apenas solidificou sua decisão. Mostrou a verdadeira natureza de Roberto. Ele não a queria de volta por amor, mas para reafirmar seu poder. Numa sexta-feira à tarde, Paloma finalizava o cenário para um ensaio publicitário importante. Ela havia transformado um canto do estúdio em um pequeno jardim de inverno parisiense, com um realismo impressionante. O cliente, o diretor de arte de uma famosa marca de perfumes, estava extasiado. Isso está perfeito, exatamente o que eu imaginei, só que melhor, ele elogiou, dirigindo-se a Lucas, que imediatamente corrigiu. O mérito é todo da Paloma, foi ideia e execução dela. O cliente se virou para Paloma, apertando sua mão com entusiasmo. Você tem um talento incrível, um olhar único. Naquele momento, de pé em meio à sua criação, recebendo um elogio por seu próprio mérito, Paloma sentiu uma onda de orgulho e felicidade tão intensa que quase a deixou sem fôlego. Mais tarde, quando o estúdio já estava vazio, apenas ela e Lucas arrumando as coisas, ele se aproximou dela. Eu vi o seu rosto hoje, ele disse, a voz suave, quando o cliente te elogiou. Eu acho que nunca me senti assim antes, ela confessou. Um sorriso tímido nos lábios. Acostume-se, ele disse, e seu olhar era tão cheio de admiração e carinho que o coração dela acelerou. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor que emanava dele. Por um instante, o mundo pareceu parar,
o ar entre eles vibrando com uma tensão doce e silenciosa. A tentação de fechar a distância entre eles era quase insuportável. Aquele momento, aquela sensação de triunfo e a promessa de um novo começo, era tudo o que ela precisava para saber que estava no caminho certo. As semanas se transformaram em meses. A vida de Paloma encontrou um novo ritmo, uma melodia suave composta pelo zumbido criativo do estúdio, pelas risadas com Mariana e pelos momentos de quietude e cumplicidade com Lucas. Ela estava construindo não apenas uma carreira, mas uma identidade. Seu trabalho na cenografia estava sendo notado e pequenos projetos independentes começaram a surgir. Pela primeira vez, ela tinha seu próprio dinheiro, ganho com seu próprio talento. A sensação era inebriante. Para Roberto, cada sinal do sucesso e da felicidade de Paloma era como sal em uma ferida aberta. Ele a observava de longe, através das lentes frias das redes sociais e dos relatos de conhecidos em comum. Ele via o brilho em seus olhos, a confiança em sua postura, e percebia com um pânico crescente que a mulher que ele considerava uma extensão de si mesmo estava se tornando uma pessoa completa sem ele. Os presentes, as desculpas, as ameaças, nada funcionara. Ele precisava de uma nova tática, uma última e desesperada cartada. O telefonema veio em uma terça-feira chuvosa. A voz de Roberto no outro lado da linha era irreconhecível. Não havia raiva, nem arrogância. Havia apenas um cansaço profundo, uma resignação que a pegou de surpresa. Paloma, ele começou. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas eu preciso que a gente converse uma última vez, de forma civilizada, sobre o divórcio, sobre a divisão das coisas. Quero que seja justo para você. Podemos nos encontrar na casa? Assim você pode pegar o resto das suas coisas pessoais, o que quiser. Paloma hesitou. Uma parte dela queria resolver tudo através de advogados, sem nunca mais ter que olhá-lo nos olhos. Mas outra parte, a mulher forte que ela estava se tornando, sentiu que precisava desse encerramento. Enfrentá-lo uma última vez, não em uma briga, mas em uma conversa calma, seria a prova final de sua libertação. Aconselhada por Jaqueline, que a assegurou de que era um passo necessário, ela concordou. Tudo bem, Roberto. Estarei aí no sábado. No sábado, ao parar o carro em frente aos portões imponentes da mansão, Paloma sentiu um calafrio, mas não de medo. Era a estranheza de visitar um lugar que um dia fora seu lar. Ao entrar, a sensação se intensificou. O mármore polido, os lustres de cristal, o silêncio opressivo. Tudo parecia pertencer a um museu de uma vida passada. A casa que antes a aprisionava, agora parecia apenas grande, vazia e triste. Roberto a esperava na sala de estar. Ele parecia mais velho, os ombros ligeiramente curvados. A barba tradicional que ela sempre admirara agora parecia esconder uma vulnerabilidade que ela nunca vira. Ele lhe ofereceu uma taça de vinho que ela recusou, optando por um copo d'água. A conversa começou como ele prometera, civilizada. Ele falou sobre os papéis do divórcio, oferecendo um acordo financeiro generoso, quase como uma tentativa de comprar o perdão. Paloma o ouviu com calma, afirmando que só queria o que era justo, o que lhe permitiria recomeçar sem depender de ninguém. Então, ele fez a transição, deixou os papéis de lado, suspirou e a olhou com uma intensidade que a deixou desconfortável. Eu sei que isso não conserta nada, Paloma, mas eu preciso que você entenda o porquê. E então, ele começou a desmoronar as paredes que construíra ao redor de si mesmo. Contou a ela sobre Ana Clara, sua primeira noiva, a mulher que ele amara na juventude, antes da fortuna, antes do império. Eles estavam prestes a se casar quando ela o abandonou, da noite para o dia, por um homem mais velho, um empresário que já era, na época, tudo o que Roberto sonhava em ser. Ela não me deixou apenas, disse ele, a voz embargada, os olhos marejados. Ela me humilhou. Disse que eu era um sonhador, que nunca seria bom o suficiente para dar a ela a vida que ela merecia. Aquilo me quebrou, Paloma, destruiu minha confiança. Eu jurei para mim mesmo que nunca mais seria insuficiente, que eu teria tanto dinheiro, tanto poder, que ninguém jamais poderia me olhar daquele jeito de novo, que nenhuma mulher jamais teria um motivo para me deixar. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Quando eu te conheci,
Vi em você tudo o que era bom e puro, mas o medo de te perder, de ser abandonado de novo, se transformou nessa coisa horrível. Essa necessidade de controlar, de ter certeza de que você era minha. Cada vez que um homem te olhava, cada vez que você falava sobre ter seus próprios sonhos, eu não via você. Eu via a sombra dela. Eu entrava em pânico. A foto foi o meu maior pesadelo se tornando realidade. Você, linda e livre, mostrando ao mundo que não precisava de mim. Foi como reviver tudo de novo. Paloma ouvia, o coração apertado. A história era terrível, a dor em sua voz, genuína. Ela sentiu uma pontada de compaixão por aquele homem ferido, escondido sob camadas de arrogância. Era a peça que faltava no quebra-cabeça, a chave para entender sua crueldade. Nesse exato momento, a porta da sala se abriu e Jaqueline entrou. Seu timing era perfeito demais para ser uma coincidência. Ela olhou para o irmão, depois para Paloma, com uma expressão grave. Eu ouvi a última parte, disse ela, a voz firme. E ele está dizendo a verdade, Paloma. A história com a Ana Clara devastou a nossa família. Mudou o Roberto para sempre. A dor dele é real. Roberto olhou para a irmã, um pedido silencioso de apoio nos olhos. Jaqueline se aproximou, mas seu olhar estava fixo em Paloma. E então, ela acrescentou as palavras que mudaram o peso de toda a confissão. Mas isso, continuou ela, com uma clareza cortante, nunca justificou o que ele fez com você. Uma ferida não te dá o direito de ferir os outros. O trauma dele é uma explicação, Paloma, não uma desculpa. O ar na sala ficou pesado com a verdade das palavras de Jaqueline. Paloma olhou para Roberto, que baixou a cabeça derrotado, e a compaixão que ela sentia se cristalizou em clareza. A antiga Paloma, a mulher insegura e dependente, teria se sentido culpada, teria se oferecido para ajudá-lo a se curar, sacrificando a própria felicidade no processo, mas aquela mulher não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher que conhecia o próprio valor, uma mulher que aprendera a diferença entre empatia e obrigação. Ela respirou fundo, o coração batendo com uma calma que vinha da certeza. Roberto, eu sinto muito. De verdade. Ela começou, a voz suave, mas inabalável. Eu sinto muito pela dor que você passou. Ninguém deveria ter que viver com uma ferida como essa. Um lampejo de esperança brilhou nos olhos dele. Ele começou a se levantar, a estender a mão. Mas ela o interrompeu, não com raiva, mas com uma firmeza gentil. Mas a Jaqueline tem razão, ela continuou. Sua dor não te dava o direito de me transformar no seu escudo. Você não me amou como uma parceira. Você me possuiu como um troféu para provar ao mundo, e a si mesmo, que você era suficiente. Você tentou apagar a minha luz, para que a sua brilhasse mais forte, para que ninguém pudesse me ver e me tirar de você. Ela se levantou, a postura ereta, os olhos fixos nos dele. O problema nunca foi a foto. E no fundo o problema não é a Ana Clara. O problema é que você usou o seu trauma como uma desculpa para me machucar, para me controlar. E eu não posso ser o seu remédio. Eu não posso consertar você. Esse é um trabalho que só você pode fazer. Cada palavra era uma verdade calma e devastadora. Não havia gritos, não havia acusações. Havia apenas a constatação final de um amor que nunca fora amor de verdade. Eu te perdoo, Roberto, ela disse, e sentiu um peso sair de seus ombros. Mas perdoar não significa voltar. Eu mereço um amor que me impulsione, não um que me aprisione. E você merece encontrar a paz, mas não será comigo. Ela se virou para Jaqueline e lhe deu um aceno de cabeça agradecido. Depois, sem olhar para trás, caminhou para fora da sala, para fora daquela casa, para fora daquela vida. Ela não pegou mais nenhuma de suas coisas. Percebeu que não precisava de nada dali. Tudo o que ela realmente precisava, ela já estava carregando dentro de si. Roberto ficou paralisado no meio da sala, assistindo-a partir. A recusa calma dela, a empatia sem submissão, foi um golpe mais duro do que qualquer briga. Ele não a havia perdido para outro homem. Ele a havia perdido para ela mesma. E pela primeira vez, ele entendeu a verdadeira dimensão de sua solidão. O confronto final havia terminado, não com uma explosão, mas com o silêncio esmagador da verdade. Ao sair da mansão pela última vez, Paloma não sentiu a necessidade de olhar para trás pelo retrovisor.
O passado não era mais uma sombra que a perseguia, mas um capítulo lido e fechado, guardado na estante de suas memórias. Uma paz profunda, que ela não sentia há anos, assentou-se em seu coração. O caminho de volta para sua nova vida, para o pequeno apartamento que agora alugava perto do estúdio, parecia mais brilhante, as luzes da cidade mais nítidas. Ao estacionar, a primeira coisa que fez foi ligar para Lucas. Ela não precisou contar os detalhes da conversa. O tom de sua voz dizia tudo. Acabou, ela disse, a palavra simples carregada com o peso de mundos. Você está bem? A voz dele do outro lado era um porto seguro, cheia de um calor que a envolveu. Eu estou ótima, ela respondeu, e pela primeira vez a palavra soou completamente verdadeira. Estou livre. O processo de divórcio transcorreu de forma surpreendentemente tranquila. Roberto, talvez tocado pela verdade final de Paloma, ou aconselhado por Jaqueline, não contestou. Ele manteve sua palavra, instruindo seus advogados a oferecerem um acordo que a deixaria financeiramente segura para o resto da vida. Era sua última tentativa de controle, uma forma de aplacar a própria culpa com dinheiro. Mas Paloma, com a orientação firme de Jaqueline, recusou a vasta fortuna. Ela aceitou apenas uma quantia justa, o suficiente para alugar um espaço comercial e investir nos equipamentos iniciais para seu próprio negócio. Sua liberdade, ela decidiu, não tinha preço, e ela não a mancharia com o peso do dinheiro dele. Foi seu ato final e definitivo de independência. 6 meses depois, o cheiro de tinta fresca e madeira nova pairava no ar. A noite estava agradável e as luzes de fada penduradas na entrada de vidro lançavam um brilho mágico na calçada. Uma pequena placa de madeira, com letras elegantes e simples, anunciava: Estúdio Ninho, design e cenografia por Paloma Vidal. Ela havia recuperado seu sobrenome de solteira e, com ele, sua identidade. O espaço era um reflexo perfeito de sua jornada. As paredes eram brancas, mas com toques de cores quentes em nichos e móveis. Havia plantas por toda parte, trazendo vida e frescor. Cada objeto, cada textura havia sido escolhido por ela, contando uma história de renascimento e conforto. Era pequeno, mas era seu. Era o sonho que Roberto havia humilhado, agora transformado em uma realidade pulsante e cheia de esperança. A festa de inauguração era íntima, apenas para os mais próximos. Mariana, com seus cabelos agora em um tom vibrante de violeta, circulava pelo local, documentando tudo com seu celular, o orgulho estampado em cada sorriso e em cada postagem. Gente, vocês não têm noção da beleza que minha melhor amiga criou aqui. Sigam o Estúdio Ninho e vejam o que é talento de verdade, ela dizia para seus seguidores, a alegria genuína contagiando a todos. Em um canto, conversando animadamente com um dos novos fornecedores de Paloma, estava Jaqueline. Ela havia se tornado uma amiga improvável, uma mentora. Sua presença ali era um símbolo poderoso de que os laços de respeito e sororidade podiam florescer nos terrenos mais áridos. Ela ergueu uma taça para Paloma do outro lado da sala, um brinde silencioso de admiração e apoio. E ao lado de Paloma, onde deveria estar, estava Lucas. Sua mão encontrou a dela, os dedos se entrelaçando com uma familiaridade fácil e terna. Ele não era mais apenas seu chefe ou seu amigo. Nos meses que se passaram, o romance sutil floresceu em um amor sólido e tranquilo, construído sobre a fundação de respeito mútuo que os unia desde o início. Ele a amava não apesar de suas cicatrizes, mas por causa da força que ela demonstrou ao se curar. Em meio à música suave e às conversas animadas, ele a puxou para um canto mais calmo, perto de uma grande janela que dava para a rua. Eu estou tão orgulhoso de você, ele sussurrou, seus olhos brilhando com uma sinceridade que a emocionou. Não só por tudo isso, ele gesticulou para o estúdio ao redor, mas pela mulher que você se tornou. A mulher que você sempre foi, mas que agora o mundo inteiro pode ver. Paloma sentiu o coração transbordar. Com ele, ela não precisava de máscaras, não precisava se diminuir. Ele a via por completo. Eu não teria conseguido sem você, Lucas. Você me deu um emprego quando eu não tinha nada. Você acreditou em mim quando nem eu mesma acreditava. Eu não fiz nada, ele respondeu, acariciando o rosto dela com o polegar. Eu só segurei um espelho para que você pudesse se ver de verdade.
Então ele se inclinou e a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas algo muito mais profundo. Foi um beijo de chegada, de porto seguro. Um beijo terno, cheio de promessas silenciosas e de uma paz que ela nunca soubera ser possível. Era a selo de seu novo capítulo, o ponto final em uma história de dor e o prólogo de uma história de amor verdadeiro. Mais tarde naquela noite, quando os últimos convidados haviam partido, Paloma ficou parada no centro de seu estúdio. Olhou ao redor, para as paredes que abrigavam seus sonhos, para as plantas que simbolizavam seu crescimento. Lucas veio por trás e a abraçou, descansando o queixo em seu ombro. Ela se inclinou contra ele, sentindo-se completa. Ela não era mais a esposa de um milionário, uma bela peça em uma coleção. Ela era Paloma Vidal, designer, empresária, amiga, amada. Uma mulher inteira, construída por si mesma. Que o futuro, ela sabia, era tão brilhante e cheio de possibilidades quanto o estúdio que a rodeava. Longe dali, em um prédio comercial no centro financeiro da cidade, Roberto ajustou a gravata, a mão tremendo levemente. Ele parou por um instante, em frente a uma porta de madeira escura com uma pequena placa de latão que dizia Dr. Alencar, terapia psicológica. Ele respirou fundo, o coração batendo com um misto de medo e uma relutância que ele precisava superar. As palavras de Paloma ecoavam em sua mente. Esse é um trabalho que só você pode fazer. Com uma determinação frágil, mas real, ele abriu a porta. Era apenas o primeiro passo em uma jornada longa e difícil, mas era um passo na direção da cura. Ele havia perdido Paloma, mas talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para se encontrar. E assim termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? A jornada da Paloma, de uma mulher silenciada a uma dona do seu próprio destino, te emocionou? Se a superação dela te inspirou e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like provando que a gente curtiu muito a Paloma também ajuda o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.